Está começando mais um Veja Sulcast, aonde o agro das frutas e hortaliças ganha voz. Meu nome é Ederson Scopel. Eu sou Carla Regina Bom Scopel. E hoje nós vamos falar justamente de duas letras, o H e o F. Exatamente, esses que fazem tanta parte do nosso dia a dia, né, Ederson? Perfeito. HF, H é de hortaliças e F é de frutas. Exatamente, essa sigla tão importante, né, pro PIB brasileiro também, né, se a gente falar, né, e para nós todos, né, como seres humanos, né, é da onde a gente se alimenta. Até lembro num episódio que a gente gravou com o Marcos lá nos primeiros, né? Onde ele falou com relação a o HF tem que se vender mais, né? Porque muitas vezes a gente é, em algumas regiões, pequeno de área, mas expressivo em faturamento e atingimento de mercado, né? Hoje nós não podemos desprezar que o Brasil vende para a Europa melão, manga, maçã, uva, né? E tantas outras coisas, né? Café também a gente exporta, né? Isso, café, laranja, enfim, banana. E às vezes os derivados disso também, né? Um suco de laranja, um suco de uva, né? Os vinhos, enfim, né? Isso. E a gente também não pode deixar de salientar o quê? A importância do Brasil nesse contexto num todo, né? Exato. Hoje nós estamos dizendo que o Brasil é o terceiro maior produtor de frutas e olha quanto a gente produz e a gente exporta só 3% do que produz, né? Exatamente, né? Claro, a gente tem uma população grande, de certa forma, né? O mercado absorve também bastante coisa, né? Mas acho que a gente tem bastante para explorar esse mercado da exportação e, claro, né? Se adequar a ele, né? A gente, de certa forma, tem uma proximidade com o mercado de exportação por causa de uma das empresas que a gente trabalha, né? Que atua fortemente lá no Vale, né? Petrolina e aquela região, né? Então a gente tem esse contato, né? Essa troca, às vezes, com eles, né? E vê o quanto é importante, mas o quanto é importante também se adequar, né? Inclusive tem um episódio que a gente fala com o Rafael e com o Celso da Global, né? Onde a gente fala um pouquinho desse mercado de exportação e como eles veem isso, né? Que tem algumas regras, né? De resíduo, enfim, né? Que tem que ser cuidadas, né? Então a gente tem 3%, mas a gente tem uma outra boa parte que às vezes acaba indo fora, que não tem o consumo aqui, que a gente poderia explorar esse mercado, mas claro, né, se adaptando a ele, né. Veja, e esse mercado num todo movimenta 5 milhões de empregos, né? Olha quanta gente é empregado nesse setor, né? Claro, tem os indiretos e os diretos envolvidos, né? Sim. Porque a gente sabe que muito desse setor, aí nós podemos falar da nossa realidade, tem famílias que sobrevivem disso. Sim. Aqui vamos falar na região da Serra, principalmente, são pequenos produtores de 7 hectares, 8 hectares. Acho que a gente pode contar a história que um dos nossos fornecedores sempre fala de as fazendas, né? Eu nunca me esqueço da primeira vez que ele veio pra cá, né? E aí, vamos visitar as fazendas? Aí a gente se olhou e riu, né? Não que não tenha fazendas aqui, né? Mas não é a nossa realidade, né? Não é o nosso dia a dia, né? Visitar grandes fazendas como acontece, né, em outros lugares, né? Só que o pequeno produtor, ele tem esse diferencial, que nem o Ederson falou. Às vezes uma família consegue ali em 3, 4, 5 hectares sobreviver e viver bem. Trabalhando, diversificando, né? A gente tem alguns clientes, por exemplo, que trabalham só com morango, né? Aí fala só com morango. Morango é tipo vaca de leite, né? Tu tem que estar toda hora em cima, enfim, cuidando e tal. Mas tu tem um valor legal, tu consegue estar tendo sempre giro todos os dias, às vezes, né? Dependendo de qual for o tamanho da tua produção. E tu consegue fazer com que a tua família se sustente disso, né? Mas é aquilo que a gente sempre fala, né? O pequeno produtor tem que trabalhar a diversidade, então é interessante sempre ter mais que uma opção, né? E quando a gente fala vamos dizer assim, da média de tamanho de propriedades, que é 7, 10 hectares, é o que a cara falou, é bem diversificado, com bastante
participação da família num todo, né? Movimenta uma renda de um ano inteiro. Muitas vezes o produtor, por exemplo, tem aqui só de uva, ele vende, é um salário por ano, né? Sim. Vende. Ei, Ederson, e a gente sabe que tu já está há bastante tempo, né, nesse mercado. Como é que tu vê essa mudança, por exemplo, na Serra Gaúcha, se ela acontece ou não acontece? Tu vê que o produtor está diversificando mais ou eles estão cada vez plantando mais do mesmo? O que tu vê, tipo, o pequeno produtor, assim? Sim, eu vejo que cada vez mais está diversificando, porque a gente é testemunha de um cliente que a gente atende, né? Alcachofra, tomate cereja, tomate saladete, morango, pimentão. São 5 culturas diferentes, né? Sim. Pela necessidade dele de atender o mercado dele. Porque o que a gente está vendo que está cortando muito atravessador nisso, né? Sim. Os caras, os produtores estão assumindo a responsabilidade para eles, mas ao mesmo tempo o mercado está cobrando deles uma participação maior, né? Sim, e às vezes não é nem o volume, mas e sim Portfólio. portfólio, né? Entregar mais coisas, né? Então, às vezes, até vamos dizer assim, pro mercado, às vezes é uma segurança para ele ter vários pequenos entregando, né? E que entreguem várias coisas, né? Porque aí se um não consegue, o outro consegue. Então, às vezes até tu ficar na mão de uma pessoa só grande, se der algum problema ali, tu fica totalmente descoberto, né? Do pequeno tu não sente tanto, né? Se um falhar. Isso que é a diferença das fazendas lá de Petrolina, né? Lá só tem de manga, só tem de uva, não que não tenha das outras, né? De uva, mas a maior participação, né? Sim. Aqui não, aqui são áreas menores, mas trabalhadas o ano inteiro para atender o cliente, né? Exatamente, né? E o produtor também, a gente vê cada vez mais buscando tecnologia, né? Nas pequenas propriedades, né? Hoje à tarde mesmo eu tava... Hoje à tarde. Hoje eu tava falando com... Hoje não, ontem, na verdade, na segunda. Você definiu? Sim, me defini. Tava falando com um produtor sobre essa busca de tecnologia e tal, né? Ele é um dos clientes nossos que tá com um drone, né? E ele também tinha uma área lá que ele tinha que ir com a caneta, né? E não é nem porque era muito íngreme, é porque tinha muita pedra e ele não conseguia fazer a estrada. Então, cara, a gente tá falando em 2025, quase 2026 já, que ainda tem pessoas que estão pulverizando com a caneta, né? Cara, isso para quem já fez isso sabe o quanto de sofrimento é, né? E sabendo toda a tecnologia que tem, então acho que as pequenas propriedades, justamente por questão de mão de obra, as famílias estão cada vez menores, né? Se a gente pegar antigamente, as famílias eram 10, 12, né, pessoas, né? Hoje, quando tem 2, é grande já quase, né? 1, 2, 3, né? Então, e às vezes nem todos esses ficam na propriedade, né? Então precisa se tecnificar, precisa buscar coisas para fazer o trabalho mais rápido e menos braçal, né? Então cansar menos, se judiar menos, né? Esse mesmo produtor comentou, né? Da questão dele ficar batendo caixa, né? Que hoje tem a questão dos BIM, né? Quanto isso ajudou, né? Cara, é uma caixa maior se a gente for analisar, né? Mas ali eles botam na plataforma do trator, vão lá, já carregam no caminhão, né? Antes, muitos lugares eles tinham que fazer o quê? Bater pro trator, então mexia uma vez na caixa. Dependendo como é que era a situação, eles tinham que deixar descarregado o trator para ir buscar outra carga, para daí depois carregar no caminhão. Então, às vezes, tu mexia 3, 4 vezes na mesma caixa para conseguir entregar, né? E quando não tinha que bater lá na cantina também, né? Então... Até para quem está nos ouvindo e nos assistindo, antigamente colhia tudo na caixinha de 20 kg uva, né? E virava em cima da carroceria do caminhão, onde tinha um plástico ali, e levava para a vinícola, né? Muitos não viravam na carroceria. Levava na caixa. Levava na caixa e daí lá na vinícola tinha aquelas, como é que é o nome, esteira, eu acho. Que ia levando das caixas, ia tombando, virava, e aí vai. Isso a gente já tá falando de coisa bem moderna, né? Porque deve ter tido coisas muito pra trás ainda disso, né? Então, e até quando tu falou de caneta, pra quem tá nos ouvindo, é uma lança de pulverização, né? Que tem uma mangueira. Isso, pra ficar mais fácil. E aí é uma lança, assim. Pensa no pulverizador, aquele costal de 20 litros que a grande maioria conhece, pelo menos quem, né? Ele tem aquela bara lá, né? Que tem um bico na frente, né? Então... O que acontece era aquilo ali com como se fosse uma mangueira, uma mangueira de jardim, né? E de 500 metros que tu vai puxando pela propriedade, né? Literalmente para ir pulverizando, né? Então pensa tu ficar puxando mangueira o dia inteiro e por dias às vezes, né? Porque pensa que com o trator, vamos dizer assim, o cara que às vezes tem lá 6, 7 hectares,
ele vai demorar 2 dias, dependendo como é que é a área para pulverizar. Imagina assim, né? Sim. Então, é um negócio que cara, tem que dar um jeito e tem que resolver a propriedade que tá assim ainda, né? Tem tecnologia, tem como resolver, né? E até falando antes que nós estávamos conversando sobre números, e isso é bastante utilizado nas áreas de videira, né, que é a pulverização com caneta. Hoje nós sabemos que o Rio Grande do Sul tem a maior área de produção de uva do Brasil, né? Mas aqui, qual que são as uvas que mais produz? De suco e para vinho, né? Sim, espumante tem bastante também. Lá em Petrolina, diferentemente, é bastante uva de mesa, né? Para comercialização interna, e tem algumas áreas de produção de vinho. Então, a maior área ainda do Brasil está no Rio Grande do Sul. Por isso que quando a gente fala em áreas para o pessoal de fora, diz, nossa, mas como é que vocês fazem para comercializar? Isso aqui é bem diferente do processo do Nordeste, né? Que faz a moagem, produz o suco, produz o espumante, produz... Hoje aqui a gente tem, por exemplo, se for pensar em colheita, né? A gente tem a opção de colheita mecanizada, eles não têm, né? Então eles precisam ter mão de obra, né? A gente sempre comenta sobre a questão deles fazerem 2 safras e meia, dependendo da variedade. Eles estão sempre podando, sempre, né? Eles estão sempre manejando o vinhedo. Não tem aquele período de dormência tão grande que nem a gente tem, né? Então, essa diferença também, né? Justamente por ser uva de mesa, que requer mais cuidado, enfim, né? E claro, eles têm um clima lá que ajuda eles a ter essa maior produtividade. E aquelas variedades daquela região, né? Qualidade até não diria, né? Aqui a gente também consegue ter bastante qualidade, né? E, claro, né? Tem que manejar de uma forma correta, né? Porque o clima aqui às vezes não ajuda, mas o clima lá também às vezes não ajuda, né? Eu até estava falando com o pessoal lá semana passada, acho que é. E tem chovido bastante lá para eles também, né? Então, de certa forma, eles têm calor e umidade, né? E às vezes nós temos frio e umidade, enfim, né? Mas os problemas, eles estão aí para todo mundo, né? E a gente tá falando imagina, eu tava pesquisando rapidinho agora, são 12 mil hectares no Nordeste. Aqui no Rio Grande do Sul são mais de 46 mil hectares de área de videira plantada. E se a gente falar de outras culturas que tem aqui também, né? Se a gente pensar, por exemplo, pêssego, né? A gente tá aqui do ladinho de Pinto Bandeira, né? Pinto Bandeira é a capital de pêssego de mesa, né? Isso, capital nacional do pêssego de mesa, né? E Pelotas é do indústria, né? Pêssego indústria. Então, cara, tem muita área também, né? Pinto Bandeira acaba tendo uma área maior, se tu for pegar pela média de população versus, né? Vamos dizer assim, tu falou em 10 hectares, eu acho que lá é um pouquinho maior a média, assim, pelo menos a última vez que eu olhei os dados, né? Mas tem muita plantação lá também, né? É uma cidade bem pequena, né? Pra quem não conhece, e com, vamos dizer assim, um PIB bem agregado justamente pelo que o Ederson falou, né? Cara, tem um valor agregado na fruticultura, né? No HF, nisso, né? Então... É interessante, assim, acaba desenvolvendo bem a região também, né? E até nós estávamos falando de HF, se nós fôssemos citar todas as culturas que tem aqui na região da Serra, seriam muitas de HF. Eu nem sei se nós queríamos lembrar de todas. Nós ia esquecer de muita coisa, mas se a gente pegar, por exemplo, que tem coisas diferentes aqui também, né? Se a gente for pegar a Farroupilha, por exemplo, tem kiwi, que não é uma coisa que é tão normal, né? O kiwi, como alguns falam, que não é tão normal, né? A gente tem bastante caqui, a gente tem ameixa, a gente tem pêssego, a gente tem uva. Se a gente for falar de hortaliças, tem cebola, tem tomate, tem pimentão, tem... cenoura, chofra, vai nas mais diversas, morango, amora, mirtilo. Então tem uma infinidade de coisas, né? A gente não consegue normalmente produzir o ano inteiro, porque o nosso clima aqui ele é um pouco desfavorável para algumas coisas, né? Até mesmo um morango, né? Ele tem épocas que ele dá uma baixada, mas a gente consegue produzir bastante coisa, né? Tu vê, por isso de todos aqueles números no início, né? O terceiro maior produtor do mundo é o Brasil. Por quê? Justamente por toda essa diversidade e a produção em todas as regiões, nas diversas regiões, digamos assim. Sim. Isso é porque é o terceiro maior, por causa de tudo isso. Né? Sim. A gente sabe que o Brasil como um todo ele é um grande produtor de outras coisas como soja também, né? Pecuária também é bem importante, né? Mas, cara, a nossa paixão pelo HF, né, por
por essa, vamos dizer assim, esse tá ali todo dia tem algo diferente, literalmente, né? Tem aquela questão da soja, né? A soja, por exemplo, às vezes os caras pulverizam 4, 5 vezes na safra inteira, né? Aqui tem épocas do ano que tu tem que pulverizar 3 vezes na mesma semana, às vezes, né? Então, é bem diferente. É um negócio que realmente tá toda hora mudando, toda hora tá tendo que ter cuidado. E, cara, enche nossos olhos de estar sempre vendo isso acontecer, né? Uma atenção maior, né, dentro das culturas. Claro, Exatamente. algumas mais, outras menos, mas porque precisa, tem que fazer o manejo, faz certo, dentro da carência, vai diversificando e fazendo Exatamente. funcionar, digamos assim, né? Exatamente. Nós estamos falando de culturas ali que vai 40, 50 tratamento no ano, enquanto vai outras 30, vai diversificando. Por quê? Porque a nossa região em si, ela tem esse desafio, né? É a questão do quê? Frio, umidade, tem que lidar com todas essas adversidades, né? Exatamente. E aí ainda tem todo o cuidado, né? Fazer um manejo intercalado, fazer aquele cuidado lá no final de produtos que não deixam resíduo, né? Então todo esse cuidado também acontece aqui na nossa região, né? E cada vez mais, né? Tem acontecido porque o mundo pede isso, né? Então é um cuidado que tem que ser feito, né? E isso aí que tu falou é bacana, o mundo pede, por quê? Cara, os vinhos que a gente produz aqui, para quantos países vão? Sim. E para nós mesmo também é importante que seja cuidado, né? As frutas, para quantos lugares vão, né? Para daqui a pouco não, alimenta a escola, alimenta o mercado, vai para cá, leva. E hoje a logística, que foi um problema há muito tempo, ela é muito dinâmica, né? Hoje tu carrega aqui, no outro dia tá lá em São Paulo e assim vai indo, né? Vai girando, lá consome, daqui a pouco volta para cá de novo, né? Sim, acontece às vezes, né? Tem todas essas possibilidades de... Vai pro CEAGESP lá em São Paulo e quando tu vê compra, volta pra Porto Alegre. Volta para Porto Alegre. Então tem todo esse manejo. Esquecemos das hidroponias, das alfaces antes também. E se nós ficar aqui, nós vamos até amanhã de manhã só falando de coisas que tem, né? A nossa região acaba sendo muito rica e de um povo bem trabalhador aqui, né? O pessoal não... Se tiver que puxar mangueira a vida inteira, eles vão continuar puxando para colher os frutos do trabalho, né? Então é bem legal isso, né? Isso que tu falou das alfaces, eu me lembrei de um cliente nosso que mandava pro Mato Grosso e pra Bahia, mandava alface americana, tudo em cabeça. Olha só o que é, né? Tipo, a logística, o quanto dinâmica ela é de lá na Bahia, os kiwi vai pro Mato Grosso, vai pro Manaus, vai pra tudo. E também o manejo, o cuidado e a questão das variedades serem mais tolerantes, resistentes, né? Porque se a gente for falar de um tempo atrás, provavelmente além da logística ser muito mais demorada, as cultivares e a forma com que era feito provavelmente também não aguentariam todo esse transporte, né? Então isso também vem evoluindo com o tempo, né, Ederson? Me lembrei também, tem um cliente nosso que tu compra tomate grape de Minas, vem pra cá, ele embala, vende pra Santa Catarina, vende pro Paraná, vai cruzando. Sim, morango também o pessoal acaba trazendo, né? Porque tem épocas do ano que a gente não consegue produzir aqui, que nem a gente falou, né? E aí acaba trabalhando nisso também. É muito giro de produtos, de mercadorias para abastecer toda essa gente, né? Fazer consumir essa parte de HF, hortaliças e frutas. Exatamente. E quem estiver nos ouvindo, né, não esquece de se inscrever, não esquece de seguir também a gente lá no Spotify, se inscreve no YouTube e deixa aqui nos comentários qual que foi a fruta ou hortaliça que tu comeu hoje ou que tu viu, que eu tenho certeza que elas passam pelo dia a dia de todos vocês, né? Cada um tem a sua preferida, diga. Exatamente. Eu gosto de algumas, mas manga é um negócio que eu gosto bastante e não tem aqui, né? E melancia também, não tem muito aqui na nossa região, mas é algo que eu gosto bastante. Na nossa região. Nossa A gente falou da melancia. O Rio Grande do Sul hoje é o terceiro maior produtor de melancia do Brasil. Para te ver, e as melancias saem daqui e vão até São Paulo. Assim como outras regiões também, Goiás, São Paulo também são grandes produtores. Aqui no polo que a gente tá na Serra, basicamente não tem melancia, né? Mais distante, digamos assim, de nós, né? Por causa do frio, né? Geralmente produzem em regiões mais baixas ou no verão, em regiões mais da fronteira, né? Que é mais calor. É isso aí. Encerramos esse podcast. Contamos um pouquinho do que é HF, né, Ederson? Um pouquinho do mercado e eu acho que é isso aí, né? Mais um episódio para contar. Isso, até para entender, né? Quem que é
que é HF? Hortaliças e frutas, é um resumo. E quais são as hortaliças e quais são as frutas? Falamos algumas, mas tem muitas outras que podem compor esse portfólio, né? É isso aí. Muito obrigado, Carla. Queria desejar a todos um plantio próspero com colheitas abundantes. Fiquem ligados para os próximos episódios, onde traremos muito mais informações relevantes. Um abraço a todos.